Seja bem-vindo ao canal. Esse canal não é meu, esse canal na verdade é nosso. A gente consegue dar um passo cada vez mais, o céu é limite. E a pergunta de hoje, o tema de hoje é como você vai conseguir abrir um mercadinho em um container, em condomínios residenciais. Estão me enchendo de perguntas sobre esse tema e eu vou responder aqui 10 perguntas. Quantos metros tem um container? Vale a pena ou não vale? Quantos produtos eu tenho que colocar ali? Qual é o macete? E aí eu vou dar uma dica aqui bem no meio desse vídeo que vai te dizer que talvez você não precise nem comprar esse container. Você vai poder economizar esse dinheiro. Como é que esse negócio funciona? Para você ter uma ideia, tá? Esse negócio é de extrema conveniência, tá? E baixo custo de operação. E a implantação você consegue, fazer assim, vapt-vupt. E aí, talvez você esteja se perguntando, dá para abrir uma mercearia ali? Dá. Dá para abrir um mini mercado ali? Dá. Dá para abrir uma mini conveniência? Dá. Depende tudo do tamanho e da quantidade de dinheiro que você tem e também do espaço que o condomínio vai poder te oferecer. Olha que interessante. E aí, várias perguntas vêm surgindo na cabeça de vocês. Mas antes de eu responder todas essas perguntas, que são 10, né? A gente tem que entender que esse modelo de negócio em container é um case de sucesso. Só para você ter ideia, grandes marcas como Carrefour, Enxuto, GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e Irotta, já estão nisso aí já há algum tempo, desde o início da pandemia. Um deles, que foi o Irotta, conseguiu colocar isso em 90 dias após a pandemia. E aí o que a gente tem que entender é como nasceu esse negócio no Brasil, porque lá fora já é case de sucesso antes da pandemia. Mas aqui no Brasil, se a gente entender um pouquinho mais como que ele funciona, você vai poder mentalizar as respostas que eu vou te dar de uma forma mais clara. Imagine só, uma grande rede de supermercado paulistana. Então, uma rede de supermercado existe em vários modelos de negócio. Hipermercado, mercado, bairro de vizinhanças, lojas express e agora o quarto item, que seria, podemos dizer assim, os containers dentro dos condomínios. Ela tinha uma estratégia, de expansão muito grande, bem definida, para os seus negócios dessas redes mais rápidas, que são lojas de vizinhança. E aí o que aconteceu? Essas lojas, durante a pandemia, perderam 50% das suas vendas. Ou seja, o faturamento desse terceiro nicho de mercado, dessa rede, despencou. Por que, Roberto, despencou? Porque aí vai uma ideia para vocês. Vocês já pensaram em abrir um mini mercado, um mercadinho em empresas grandes, shoppings, metrô, pontos comerciais que são muito movimentados? Então, essas lojas de vizinhança, elas eram exatamente feitas nesse lugar. É uma loja de vizinhança express. E aí eram lojinhas menores. O que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo ficou em casa, home office. E aí o fluxo de todas as cidades começaram a cair. Na tua caiu? Na minha caiu. E aí essa loja perdeu 50% do seu faturamento. Mas, em contrapartida, o que aconteceu? Durante a pandemia houve picos. De quê? Picos exatamente de venda, delivery. E aí, depois da pandemia, agora, hoje, ela está estabilizada em 9%, é um dado só para você colocar na tua cabeça, Isso nessa rede, tá? E aí, para compensar esse baque todo de 50% das vendas das lojas de vizinhança express, o que aconteceu? Eles acabaram criando esse novo formato de loja que era muito pouco utilizado aqui no Brasil, que era container em condomínios de loja residencial. Mas eu vou te contar como talvez você vai conseguir abrir num condomínio um mini mercado, uma mercearia, um mercadinho, até mesmo sem um container. Por quê? Porque isso é um caso que é sucesso no mundo inteiro. E o que a gente tem que entender é que o perfil desse negócio é o perfil de extrema conveniência, baixo custo de operação. E aí o que aconteceu? Esse modelo de negócio começou a acelerar, baixo custo de operação, extrema conveniência e, como eu te falei, lá
implementação VaptVupt. Então, em São Paulo, começou a acontecer uma expansão muito grande desse tipo de negócio. Foi uma inovação. E aí, eu vou responder a primeira pergunta, né? Qual é o tamanho, normalmente, dessas lojas container? Essas lojas container, basicamente, existem 3 tamanhos, né? Que são o de 20 pés, que dá mais ou menos 13 metros quadrados, né? Que dá 2,30 metros por 6 metros. Existe um modelo padrão de 18 metros e um de 40 pés, que é 28 metros quadrados, tá? E aí, mas existem vários tipos de tamanho. O que é legal é que você pode começar, talvez, para um condomínio específico, com um menor de 20 pés, né? E aí, depois que você abrir esse de 20 pés, o que você tem que fazer? Você pode colocar um outro, que é 13 metros quadrados. Você pode ampliar ele para 26 metros quadrados, entendeu? Ou você pode começar, talvez, com um de 40 pés, e se o condomínio tiver espaço, você pode colocar um outro de 13 do lado e só expandindo a loja. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem muitos tamanhos diferentes. E aí, se você viu esse de 28 metros quadrados, ou se você vê aquele vídeo que eu falei lá, né, sobre a mercearia de 22 metros quadrados, uma coisa muito parecida com a outra. E se você está interessado em abrir, tá, um mercadinho, uma mercearia, está querendo abrir um negócio nesse ramo, tá? A gente vai estar entrando aqui na semana Venda Mais todo dia. E aí o segredo vai ser um evento, tá, ao vivo comigo, dia 23, às 20 horas. Vai ser 100% online, 100% gratuito e vai ser 100% feito para você que quer abrir um negócio. E aí você vai aprender lá como vender mais, como dobrar os seus lucros. E além do mais, o que vai acontecer? Nós vamos estar lá no Instagram. E aí eu vou colocar lá um conteúdo exclusivo. Se você não tem meu Instagram, abre aqui a descrição desse vídeo, se cadastra lá, porque eu vou tirar todas as dúvidas que você tem, talvez de abrir um negócio. E eu vou fazer uma consultoria de graça para vocês, tá? E aí, é só se inscrever no link aqui embaixo para esse evento. E aí eu vou responder a segunda pergunta. Qual é o perfil das lojas, tá? Para você entender melhor, eu vou te dizer qual é o tamanho de uma loja de vizinhança. Uma loja de vizinhança, o ideal é que ela tenha 140 metros. Existem lojas de vizinhança de 80, existem lojas de vizinhança de 100, existem lojas de vizinhança de 150 metros, tá? O ideal é que ela gire em torno de 140 metros. E aí você talvez esteja perguntando, mas quantos produtos diferentes tem? E aí você está vendo aí nas fotos que eu vou colocar durante eu estou fazendo desse vídeo, você vai perceber que o grande lance dessas lojas é um número de produtos diferentes. E aí essas lojas, que são as lojas comuns, não estou falando de loja de container, não, estou falando de 28 metros quadrados, estou falando de loja de vizinhança. Essas lojas têm mais ou menos 3.000 produtos diferentes. Para a gente comparar com a de container. Como é que é o sortimento do container? Tem de 500 a 700 produtos diferentes. E aí a gente atinge mercearia doce, mercearia salgadas, os matinais, bebida, higiene e limpeza. E uma das coisas que vende muito é comida pronta, cara. Comida pronta. O cara que chega de noite, está cansado lá no condomínio, uma lasanha, uma empadona e outras coisas mais. E outra coisa que vende muito, que é interessante também, é carne para churrasco, porque o cara quer no final de semana quer fazer o churrasco, tá lá a picanhazinha dele guardada para ele fazer. E aí a terceira pergunta que eu vou responder é: será que a negociação com os condomínios é difícil? Será que é fácil? Olha, só para você ter ideia, se você tem 2 caminhos a fazer, ou você se você contata uma administradora de condomínio, ou você pode contatar diretamente um condomínio. E a partir daí, quando você abrir a sua primeira loja, o que vai acontecer é que muitas pessoas, muitos condomínios vão querer que você abra também no condomínio dele. E aí, só para você ter uma ideia, já existia, ou existe, né, franquias de açougues dentro de condomínio, de carnes premium. Existe também
uma startup que começou com vamos chamar assim, um caminhãozinho itinerante, onde ele fabricava o pão quentinho em determinadas horas em vários condomínios. Aí, então ele tinha um pão, esse condomínio é às 7 horas, nesse condomínio é às 8 horas, no outro condomínio é às 9 horas. E aí depois de tarde ele voltava a fazer esses três. Então, esse modelo de negócio só foi aprimorado exatamente para os mini mercados, para os mercadinhos, para as mercearias. E aí o que você talvez esteja se perguntando também, que é a quarta pergunta que eu vou responder, é se um dia o efeito da pandemia passar, será que isso é um modismo? Será que eu vou perder o meu patrimônio? Será que eu vou perder meu tempo, meu investimento, minha freguesia? A resposta é não, sabe por quê? Porque, como eu já falei, é um modelo de conveniência, tá? E esse modelo não nasceu no Brasil. Eu contei a história de como aconteceu no Brasil, mas na verdade esse modelo existe na Europa e nos Estados Unidos com muita frequência e com muito sucesso. Outra pergunta, que é a quinta, né? É se você paga ou não a energia que você consome. Sim, todas as lojas vão ter que pagar a sua energia. A sexta pergunta é se essas lojas, os preços praticados nas lojas, né, de container, né, será que eles cobram a conveniência por estar pertinho ali do cliente? Então, o que você tem que entender é que o preço e que as promoções têm que ser as mesmas do mercado para que você possa ter efeito. Então, de qualquer forma, você vai ter que estar sempre cuidando das suas promoções. E aí, obviamente, que você, conhecendo o seu cliente, conhecendo o seu shopper, conhecendo o seu freguês, você vai fazer ofertas especiais com o perfil daquele condomínio. E aí, sabe o que acontece? Eu vou te contar um pouquinho mais sobre uma inteligência que você cria nesse tipo de negócio, que talvez o teu não tenha, que é exatamente o seguinte: como o cliente, para entrar dentro, e eu vou explicar como é que você vai, como é que a pessoa entra, como que a pessoa paga, como é que funciona esse app, vou explicar tudo nesse vídeo, tá? E aí o que você tem que fazer, que você entender, é que como ele tem um registro, né, que a pessoa se cadastra no aplicativo, ele sabe tudo que você, se você for lá o cliente, você for o dono desse negócio, você vai saber tudo que eu consumo, o que a Dona Maria consome, o que o José consome, qual é a cerveja que gira mais. Se você já expandiu na tua mente, já abriu a segunda loja, abriu a primeira, agora já abriu a segunda, você vai saber o que gira mais num condomínio, o que gira mais no outro, e aí com isso você vai poder precificar da maneira correta. E a margem, né, ela não é maior, né, do que os supermercados, mas ela é maior do que o modelo, vamos chamar assim, das lojas de vizinhança. Ou seja, em relação ao preço, né, em relação à margem, em relação aos supermercados, ela é parecido mais com a loja de vizinhança, ou seja, com as lojinhas menores que eu falei lá, de 80 a 140 metros quadrados. Entendeu? Ficou claro isso aí? A oitava pergunta: qual é o custo dessas lojas? Né? Será que o custo compensa, né? Compensa ter esse investimento? Né? Será que ela é menor do que uma loja física? O que você tem que entender é que um container de 18 metros, né, quadrado, e aí está o grande segredo, né, da parada. Né? Um container de 18 metros quadrados, nem todo condomínio tem. Não tem disponível. E sabe o que começou a acontecer? Que aí está o grande segredo de você não gastar dinheiro com condomínio, que a gente descobriu também, é que várias lojas que estão sendo instaladas hoje dentro dos condomínios estão sendo instaladas, sabe aonde? Me responde aí. Eu quero ver aí se você sabe. Ó, tô esperando, hein? Bota aí o comentário aí para mim. Que quanto mais você comentar, melhor aqui, ó, pro nosso canal, né? Porque esse canal não é meu, é nosso, que vai te ensinando a você dar um passo de cada vez. E olha que passo legal. Em vez de você gastar dinheiro com o container, a maioria dos condomínios estão colocando à disposição, tá? Para que você possa abrir a loja onde? No salão de festas, no salão de jogos, nas academias que ninguém está usando. E esse, normalmente, está sendo o modelo mais viável
e mais desejado para quem? Para os donos dos condomínios. E aí, o container, que era o título desse vídeo, vira somente uma alternativa. Você não vai precisar, se você procurar direitinho um condomínio legal, você não vai precisar gastar dinheiro comprando o container. Essa aí que foi a grande sacada, né, do vídeo de hoje. Mas eu tenho mais, né? A gente vai perguntar como é que será que entra na loja, né? E aí tem muitas outras perguntas que vocês gostariam de saber. Normalmente foi aquilo que eu falei, né? Você abaixa um aplicativo, talvez o condomínio vai te fornecer esse convite ou vai te introduzir dentro desse aplicativo. Na maioria dos casos, como está aqui na foto, você vai poder escanear um código QR que autoriza a sua entrada. Opa, vai perguntar, você é o Roberto Drag? Aí eu vou falar, sim, sou eu. Aí ele vai deixar você entrar. Então ele já sabe que você está lá dentro. Em outros condomínios, né? Vamos dizer assim, uma tecnologia um pouquinho mais defasada, existia um toque, tipo um controle remoto, e você aperta lá e estava ali a parada, né? Você já pimba, já entrou lá dentro, porque aquele toque identificava você. Se eu tivesse esse toque é meu, é da minha família. E aí vai identificar quem é. E agora existem outros muito mais modernos, que você só chega, prim, aí ele já lê tua cara, já sabe quem você é e tudo funciona. E aí, como é que é a operação? Na maioria dos casos, como eu falei antes, você não vai precisar nem comprar o container, porque a maioria dos condomínios tem um espaço vazio lá que você pode utilizar, que ele vai te ceder, na maioria dos casos, de graça, tá? E aí você vai ter que instalar geladeiras profissionais de supermercado, gôndolas, e aí vai ter que colocar os produtos. Já que você ficou comigo até agora, eu vou te dar um bônus bem legal. Eu vou responder mais 8 perguntas, que são as melhores de todas, que com certeza você vai querer saber. Como são as etiquetas? Será que são etiquetas normais? Os produtos estão precificados lá na gôndola, não estão? Então, depende de quanto você vai querer gastar. E aí você pode pensar o seguinte, existem modelos de negócio que você pode operar como se fosse um mercado, um mini mercado, um mercadinho, uma mercearia tradicional, onde você, e aí eu vou falar mais, vou responder a pergunta aqui, né, abaixo, vamos chamar assim, né, se precisa de funcionário ou não. Então, já adiantando um pouquinho essa pergunta, no modelo tradicional, talvez você tenha que ter um funcionário, entendeu? Para quê? Para servir ali de checkout. Mas na maioria dos casos, não. Você vai ser completamente automatizado. E aí, por isso que eu falei, vai ter que ter etiqueta precificando? Depende, eu vou explicar melhor depois, tá? Tem lojas que tem etiquetas, que o cliente lá vê o preço, tá? Pelo aplicativo. E aí, nesse caso, o cara olha lá o preço, é um preço em papel, isso perde um pouco da dinâmica do negócio, você poder aumentar um pouquinho o preço aqui, dar um desconto biricutico ali para o outro cara e assim por diante. Tem outras lojas que são sem etiquetas, que o cliente só vê o preço quando ele pega lá o celularzão dele lá, pi, 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 aí ele vai vendo lá, como você está vendo aí na foto agora. E aí, a vantagem de você não colocar o preço é que você pode mudar o preço para fazer promoção para aquele cliente diretamente na hora que ele passa o scanner lá, porque o app vai verificar, opa, quem está comprando aqui é o Roberto Draege. Legal, né? E aí, você consegue mudar da sua central, da tua casa, na hora que você está comprando os produtos para repor, diretamente ali no aplicativo. Então, toda hora você pode mudar o preço. Imagina que você colocou lá para vender 100 garrafas de cerveja, vendeu as 100 no mesmo dia, quando você comprou a garrafa lá no depósito está mais cara. O que você vai ter que fazer? Você, na hora que você já foi lá, você já coloca o novo preço de venda. É bem legal, né? E agora tem etiquetas mais caras, mais modernas, como essas que estão aqui na foto, né? Onde você
que são chamadas etiquetas eletrônicas, né? E aí você também tem a facilidade de mudar o preço direto na gôndola. Você pode fazer, né, pelo próprio aplicativo, promoções individuais, por exemplo, ó, quando a etiqueta ficar brilhando verde, essa promoção é para você. Então, quando o cliente entra na loja, aqueles produtos, lembra que eu falei que ele tem que se cadastrar lá no aplicativo? Aqueles produtos que ele menos compra vão estar dando uma vantagem para ele, para tentar seduzir ele a comprar. Vamos supor que ele é um cliente que só compra carne, cerveja e biscoitinho. E aí o software entende que ele só compra isso, mas ele nunca compra outras coisas, tipo um refrigerante, um docinho, né? Então, as etiquetas vão estar brilhando ali, piscando, essas etiquetas mais modernas, vão estar piscando em verde ou em vermelho, e aí já vai dizer, ó, quando tiver em verde ou vermelho é porque está em promoção para você. E aí você tem uma autonomia gigante, tipo, igual o Uber, né? O Uber, se você pega tal hora, tá caro. Se você pega em outra hora, tá mais barato. E aí você vai trabalhar com a inteligência artificial do aplicativo, tá? Aí talvez você esteja perguntando, cara, é a 12ª pergunta. Prometi para você 18 perguntas, tá? O cliente, como é que ele faz o pagamento, tá? Você já viu como é que ele faz ali para entrar, né? Realiza o pagamento digitalmente, porque o cartão dele já vai estar ali pronto dentro do aplicativo para ser utilizado. Agora, existem vários sistemas e, de acordo com o custo da tecnologia, quanto mais caro você pagar, mais facilidade você vai dar para o seu cliente em termos de pagamento. O mais moderno hoje, por exemplo, um exemplo que todo mundo fala é a loja da Amazon. A loja da Amazon, quando você entra dentro dela, ela já reconhece que é você. Faz uma leitura facial. Pip, 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 pip. Facial, tá? Facial. E quando ela faz essa leitura facial, se você coloca, né, uma caneca lá dentro do seu bolso, um pote de não sei o que dentro do seu bolso, dentro da sua bolsa, ela já entende que você está comprando. Em algum momento você não quer mais esse pote aqui, tira da sua bolsa, ela já desconta. E quando você sai da loja, ela já faz o abatimento automático. É tudo muito tecnológico, mas a implantação desse sistema é muito mais caro. Agora, existem outras, né, que existem, vamos chamar assim, etiquetas inteligentes, que é a RFID, né? RFID, tá? Que quando o cliente entra, ele se identifica pelo código de barra, pela leitura facial. E aí, no final do pagamento, ele novamente vai ativar o seu código de barra. Ele vai sair ali para uma porta, vai ter uma baia que ele vai ficar, teoricamente, entre a loja e o setor de pagamento, e ele vai ativar ali novamente o seu código de barra para saber que é o fulano que está saindo aqui. E aí, esse sistema reconhece tudo que tem dentro da sacola, inclusive o número de produtos que você colocou. Imagine que você colocou 2 águas, ele vai reconhecer lá que tem 2 etiquetas de água. E são essas etiquetas aí que você tá vendo. São etiquetas muito dinâmicas que também facilita se o cara quiser confirmar o preço, né? Se ele quiser consumir dentro da loja também, ele pode, nessa etiqueta aí que você está vendo, que é automática, né? Ele pode aplicar o seu celular para lá e eu quero comer uma lasanha aqui mesmo. Aí ele coloca ali, paga, não sai da loja e pimba, né? Come ali mesmo, como toma um refrigerante e assim por diante, né? Agora, existem outros sistemas, né? Que aquele que eu te falei, né? Que você vai comprando, o mesmo lê o seu celular no código de barra, pelo seu aplicativo ele vai verificando quais são os valores daquele produto, você vai verificando lá com o aplicativo e vai colocando dentro do seu carrinho, dentro da sua sacola, e aí você já vai computando, podemos dizer assim, cada item que o cliente está comprando. Ele vai comprar com o seu próprio celular. Essa é uma tecnologia mais barata, obviamente, né? E outros sistemas, você tem uma central, tá? Tipo uma máquina de cartão de crédito gigante, né? Que você coloca... aí a gente pode ver a foto aí, ó, que você coloca as mercadorias que você comprou na cestinha aqui e conforme você vai tirando, vai enfiando ali dentro, como pode dizer, dentro da sua bolsinha e no final
seu cartão de crédito tá já lá cadastrado, coisa e tal. E aí, quando você passar pela saída, você autoriza o pagamento. Tá vendo aí na foto? Aí, autorizar o pagamento, né? E aí, outras coisas interessantes, que seria legal a gente falar novamente, em relação à saída, né? Por quê? Ah, tudo bem, entendi como é que funciona o processo das etiquetas, entendi como é que funciona o processo do pagamento. Então, imagine só, entrou eu e outra pessoa dentro. A loja sabe que tem duas pessoas. Como que ela vai reconhecer, né, quem está saindo com o quê? Não é isso? Aí é feito esse scanner aí de código de barras ou, em algumas lojas mais modernas, escaneia a sua face, tá? E aí ela vai reconhecer. E aí você pode conferir, inclusive, os itens que estão dentro do seu carrinho. É isso mesmo que você comprou, não é? E aí tem um botãozão lá que você pode fazer pelo seu aplicativo ou pela tela touchscreen. Os modelos variam de acordo com o preço do sistema, com a tecnologia embarcada e assim por diante. Ó, 14ª pergunta. E ainda vou responder a 18ª, tá? Ele é totalmente self-service, ou seja, eu preciso de alguém que está funcionando, algum funcionário trabalhando comigo. Já dei uma pincelada lá em cima, mas falei que ia falar um pouquinho mais aqui embaixo, né? Depende do modelo que você quiser. Se você quiser, por exemplo, abrir como se fosse um mini mercado, com um funcionário apenas, você consegue. Só que essa loja ela vai ter vamos dizer assim, uma mobilidade reduzida. Por quê? Porque você não vai ficar abrindo 24 horas. Quando ela é feita pelo aplicativo, o legal dessas lojas é que elas ficam vendendo para você 24 horas dentro dos condomínios. Olha que legal. Tá? E aí o que você tem que perguntar? Ah, tudo bem, então vale a pena automatizar essa loja, né? Vale automatizar sim. Por quê? Porque o custo de operação ele é reduzido, porque você pode ter um funcionário trabalhando por meio período, dependendo do fluxo da sua loja. Para que você vai precisar desse funcionário? Para fazer a reposição e para poder fazer a limpeza da loja, tá bom? Agora, quando necessário, mais 2 reposições por dia, aí talvez você tenha que ter um funcionário por tempo integral. E aí a madrugada vai ser aquilo, né? As pessoas vão utilizando, se acabar algum produto, na parte da manhã você repõe ele, né? Agora, será que o custo dessa tecnologia, que foi a 15ª pergunta, né? Será que o custo dessa tecnologia, tá, é mais barato do que uma loja física? Ó, o que eu tenho que falar para você é que depende. Se você for automatizar, colocar uma loja completamente automática, né, ela vai ser um custo de investimento alto. Mas a operação é baixa. E é por isso que as grandes redes brilharam os olhos dela. Agora, por quê? Porque essas lojas dentro do que a gente chama de container, né, adota muito tecnologia avançada. Mas você tem aquela segunda opção de encontrar um condomínio, colocar apenas um funcionário para reposição e a loja ficar aberta somente por um período e você utiliza a mesma tecnologia que você hoje tem no seu mercadinho, no seu mini mercado, na mercearia, aquela de passar pelo código de barra comumente feita, né? Mas o que eu sempre falo, quando você utiliza um aplicativo que coloca preço, quando você começa a passar a utilizar a tecnologia, a tendência da sua margem é aumentar, porque você ganha em eficiência de precificação e inteligência do consumo dentro da sua loja, coisa que de forma nenhuma você vai conseguir fazer anotando num caderninho. Agora, uma coisa muito importante, que independente se for num container ou não, quando o espaço é pequeno, né? É a 16ª pergunta, falta 2 ainda, né? Falta 3, né? 16ª, 17ª, 18ª. Como o espaço é pequeno, o que você tem que fazer? Deixa eu te fazer. Se você está pensando em abrir um mercado com espaço pequeno, esteja lá comigo, tá? Esteja lá comigo. Deixa eu ver qual é o dia aqui, ó. Esteja lá comigo ao vivo, dia 23 às 20 horas, que eu vou esclarecer todas as dúvidas que você tem aí para abrir o seu negócio, tá bom? Se o seu espaço é reduzido, você tem que ter qual tipo de mix, tá? Será que ter apenas uma marca de cada? Ou 2 marcas de cada?
O que eu vejo na maioria dos casos dessas mini mercearias, mini mercados, é que vocês têm uma quantidade muito grande de produtos repetidos. Ou seja, tem 10 engradados de água mineral, 10 engradados de água sanitária. Preste atenção, tanto no container como na mercearia de 22 metros, vai depender do seguinte, da categoria e do perfil de cada cliente, de cada condomínio. Vamos supor que você está trabalhando num condomínio mais rico, tá? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter uma carta de vinho com maior variedade, umzinho de cada, tá? Vamos supor que você tenha 30 rótulos diferentes. Umzinho de cada tá bom. Se ele for mais rico, talvez você tenha que ter um rótulo de destilados, uma maior variedade também, né? De vodka, gin. E aí, o que você tem que fazer é que qualquer que for o seu tipo de empreendimento, talvez um mercado, um mini mercado, o ideal é você ter uma média de 4 marcas. De quê? De cerveja, tá bom? E nas demais categorias, 2 marcas é mais do que o suficiente. 2 batatinhas diferentes, 2 suquinhos de marca diferente, 2 arroz de marca diferente, e assim por diante. Mas o ideal desse tipo de loja é você ter produtos de valor agregado maior, tá bom? Agora, uma pergunta que você tem que entender também é o seguinte, por exemplo, né? Quais são as condições para implementar uma loja dessa dentro de um condomínio? Existem condições que são adequadas, e aí também vale para outro tipo de negócio, tá bom? As condições para você implementar são, no mínimo, como você vai ter a gente está falando de loja aqui de 18 metros quadrados, e aí eu falei de mercearia de 22 metros quadrados, o ideal é que nesse espaço tenha 20 metros quadrados para que você tenha um bom giro, tá? E o ideal é que você abra a primeira, depois abra a segunda, depois abra a terceira, até que você conclua no mínimo 5 lojas, que aí é que fica legal. Mas o que você precisa ter, tá? O que você precisa ter? Você tem que ver que e pelo menos uma distância de 800 metros a 1 quilômetro não tenha nenhum açougue e que não tenha nenhuma padaria. Para quê? Para que o seu negócio seja mais rentável. A maioria dos condôminos, podemos dizer assim, né? A maioria dos condomínios, elas são verticalizadas, tá? E aí, o que você precisa contar? Que ela tenha no mínimo 300 apartamentos para que essa operação possa girar. E aí, quanto maior é o tamanho, né, do espaço que o condomínio vai te dar, maior também vai ser o seu investimento em colocar gôndolas, geladeiras, produtos e assim por diante. Mas fica com isso aí na tua cabeça, pelo menos 300 apartamentos ou 300 casas ou 300 famílias, tá bom? Aí, o que você poderia pensar na frente, né? Na frente, para esse tipo de negócio, existe vários pensamentos, né? Por exemplo, o que você tem que pensar é que esse formato de loja container, que aí eu já falei que o container é opcional, tem várias vantagens. Por quê? Porque elas se vendem sozinhas. Não precisa você estar ali, não precisa você ter um monte de funcionário ali. E aí eu vou te dar mais algumas dicasinhas aqui para que você possa aplicar também aí no seu mini mercado. Por quê? Porque não custa nada para o condomínio ter exatamente essa loja aí, tá bom? E aí você vai atender a necessidade de cada morador ali sem ele precisar sair de casa. Ou seja, uma loja que vende sozinha, uma loja que está atendendo a necessidade do cara sem sair de casa, ele desceu ali do elevador, né? Já está pertinho, já está na hora de alguma coisa aí, acho, do meu remédio. Né? E aí, o que acontece sempre dentro de casa? A dona de casa, sempre falta um pouquinho de açúcar, sempre falta uma cervejinha, sempre falta uma carninha, uma linguicinha, e sempre bate aquela preguiça, né, na gente de querer sair mais longe. E aí, por isso, os 800 metros, né?
E uma das coisas que dá muito certo é assim, prato pronto. A gente viu que muitos pratos prontos saem. E se você ainda tiver um micro-ondas ali, em alguns casos a pessoa come ali mesmo. Em outros casos ela esquenta e já leva para casa quentinho. Olha que legal, né? E aí, se você é pequeno, tá? O que você pode aprender disso tudo e dos grandes? A gente aprendeu aqui, por exemplo, com o grupo Carrefour, que todo mês vem crescendo esse tipo de oferta de loja contender, tá? Por quê? Porque ele não quer ter só os hipermercados, ele não quer só ter os mercados, ele não quer só ter as lojas de vizinhança, ele não só quer ter os express, ele também quer ter essas lojas pertinho do consumidor. E aí, as lojas deles, que são as lojas container, são focadas aonde? Em conveniência. E aí, quanto maior o número, qual é a maior diversidade de número de itens você tiver à disposição do cliente, dentro da mercearia, dentro das bebidas, dentro dos perecíveis, né? Dentro das carnes, dentro da padaria, verduras e legumes, melhor vai ser para você. E eles têm conseguido fazer isso. Mas como? Aí está uma grande sacada para você, anota aí. A padaria é feita por assinatura. Ou seja, se você quer o pão, se o seu freguês quer comprar o pão segunda, quarta e sexta, aquela pão, né, pão francesinho, a cacetinha que o pessoal chama, ele vai fazer uma assinatura. Ou então ele só quer no final de semana, ele vai fazer uma assinatura. E tal hora o pão quentinho vai estar lá para ele. E a mesma coisa acontece, né? Tem cliente que faz assinatura de segunda a segunda, tem outros que fazem só segunda, quarta, sábado e domingo, tem outros que só fazem sábado e domingo. Ou seja, você nunca perde. É uma assinatura. Se ele pediu 10 pão, vai ter 10 pão, não vai ter nada mais ali para ninguém. E outra coisa acontece também em relação à verdura. É uma assinatura, é um clube. O cara pode fazer segunda e quinta saudável. Segunda-feira você chega com o alface, a rúcula, o agrião, o tomate, mas tudo produtos premium. Assinado, ele já vai pagar um valor fixo por aquilo. E se ele também não for retirar lá, vai ficar lá e vai ser cobrado dele. Ele já sabe que aquela assinatura é dele. Ele pode assinar uma vez na semana ou por duas. As verduras, exatamente para quê? Para facilitar a sua reposição. Outra coisa que você tem que entender é que as grandes redes são mais fáceis de escolher o mix. Por quê? Porque ela já conhece o hábito do cliente. Ela já sabe que o cliente compra naquela região, porque normalmente ela vai ter um hiper, um mercado ou um mercado de vizinhança ali dentro. E para elas conseguir essas informações é muito mais fácil. E aí ela vai ofertar os melhores produtos dentro do menor espaço, com a melhor reposição. Faça assim, ó. Vai ofertar os melhores produtos dentro do menor espaço, com a melhor reposição. Ou seja, com um mix maior no menor espaço, com uma reposição ou duas no máximo por dia. E aí, como é que eles fazem a melhoria do mix? Exatamente daquela forma que eu falei lá no início. Quando você coloca o CNPJ na nota, aquilo não é para tirar nota ou mostrar alguma coisa para o governo, não. É para ele saber exatamente o que você consome, o quanto você consome de cada coisa, para poder te oferecer vantagem naqueles produtos que você não consome, tá? E aí o que eles fazem? Eles sempre estão aprimorando o mix de produtos com essas pesquisas. E você, talvez, se afiliando, né? Comprando uma franquia ou tendo um software que possa fazer isso por você, você vai conseguir, com o tempo, ajustar o seu mix e aí naquele tripé que eu falei, né? Os melhores produtos no menor espaço com a menor reposição. Percebeu aí? Agora também existe a loja Enxuto, né? O Enxuto ele foi pioneiro, né, nesse projeto em lançar lojas container, né, que foi instalado em condomínios. E o que eles fez? O que eles conseguem fazer? Eles conseguem fazer algo incrível. Sim. O container deles é aquele maiorzinho que eu falei, de 28 metros quadrados. Eles conseguem colocar cerca de 1.000 produtos, 1.000 SKUs dentro desse espaço. Loucura, loucura. E aí, o que eles fazem? Eles procuram os itens básicos, os itens rápidos, os itens emergenciais.
E aí eles conseguem ter um mix bem diversificado. E muitas das vezes, quando vocês mandam um vídeo para mim analisar do seu mini mercado, da sua mercearia, o que eu vejo é um mix reduzido com muito produto de tudo. E aí vocês não querem ficar refazendo a reposição. Bota lá 1000 água sanitária e deixa para o cara fixar, colocando ali, buscando ali muitos produtos de higiene e limpeza. As grandes redes de supermercado não fazem isso. Eles são bem diversificados, são completos, colocam congelados, hortifruti, adega, espaço para o bebê e assim por diante. O que vem dando certo para esses grandes? Tá? Eles ficam constantemente, tá, de olho exatamente no mix, nos novos condomínios. Para quê? Para que possam continuar a expandir suas lojas. Só que isso é uma tendência que está acontecendo nas grandes cidades. Mas talvez aí na sua cidade, que seja menor, tenha alguns condomínios grandes que você pode aproveitar, né? E com esse panorama, o que a gente entende, né? Nós atendemos que, apesar, né, do amplo conhecimento que esses grupos gigantes têm, eles sempre ficam atentos ao mix. E a maioria de vocês que eu vejo que tem uma mini mercearia, um mercado, não fica olhando para o mix, tá? Aí a pergunta 19ª, quem ficou até agora, é a pergunta que vale R$1 milhão, né? Vale a pena abrir uma loja container, né? E aí eu já mostrei que o container é algo opcional. E um condomínio, olha, vale muito a pena, tá? Porque na maioria dos casos, você não vai precisar investir no container, você não vai precisar investir numa estrutura. Você pode pegar o seu dinheiro, investir em gôndolas, refrigeradores e produtos, tá? E aí, por que eu falo isso? Porque o modelo nasceu como um container e o que os condomínios queriam era outra coisa. Era instalar essas lojas em salão de festas, salão de jogos, academias que estão desativadas. E esse modelo vem mostrando muito, muito viável no sentido financeiro, do retorno, tá? E também muito querido, desejado para os condomínios. Mas preste atenção, tem que ser condomínio com no mínimo 300 casas, tá? Ou 300 apartamentos, aonde não exista concorrência, na média de 800 metros quadrados. E aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal. E se você tiver qualquer dúvida, coloca aí, que vai ser um grande prazer poder responder mais e mais perguntas para vocês. E aí o que eu tenho que lembrar para vocês é que se você der um passo de cada vez, o céu é o limite. Um grande abraço e não se esqueça que a gente vai se encontrar dia 23 às 20 horas para me esclarecer todas as dúvidas que você tem em abrir o seu negócio. Um abraço.